passando para deixar mais uma dica de livro para vocês. Se trata do livro Liberdade ou Lockdown, do jornalista Jeffrey Tucker, né? Jeffrey Tucker, ele é um diretor editorial do American Institute for Economic Research, né? E ele tem vários livros, né? E artigos escritos na imprensa, né? Esse livro, ele fala sobre liberdade humana, né? Ele fala sobre o momento que a liberdade, né, foi a mais restritiva dos nossos tempos, né? Que é o lockdown, né? Lockdown autoritário, né? Sobre uma pequena necessidade de combater, né, no vírus, né? Baseado em uma pesquisa, né, de artigos, Tucker procura mostrar o assunto sobre diversos ângulos: história, política, economia, cultura e ciência. Tudo relacionado, né, ao Covid-19, né, e à falta de liberdade, né, que o lockdown nos trouxe, né. Em seu livro, ele fala que o lockdown, né, foi uma medida, né, extrema, mas muito pouco eficiente. Ele fala que na maioria dos países que fizeram, né, o lockdown, não se diminuiu a pandemia, não houve a diminuição de contágio, né? E no primeiro momento ele até acredita que foi certo, né? Porque era supostamente por questão, né, dos hospitais não ficar lotados, e foi uma medida preventiva, né? E que teoricamente teria que durar poucos dias, né? Mas depois se percebeu que na realidade o objetivo do lockdown era tirar a liberdade, né? Então fechamento de estabelecimentos comerciais, fechamento de cinema, de não poder ter eventos dentro de igreja ou eventos em casa mesmo, um número mínimo de pessoas, né? E isso gerou doenças muito piores do que a própria pandemia do Covid, né? Gerou isolamento social, gerou depressão, gerou até suicídio por conta, né, de estar longe, né, de quem você gostava, né, e da sua vida, né. Esse livro é dividido, né, em 3 grandes capítulos, né, 3 partes, né. A escolha, né, que tem 7 capítulos, né. Crise epistêmica, sociedade inteligente, pessoas estúpidas, seria a imunidade um caso de conhecimento perdido? O vírus não liga para suas políticas, a desumana classe política e sua falta de empatia, o retorno do brutalismo, e quando a insanidade acabará. É a segunda parte, carnificina, dividida em 9 capítulos. Por que eles fecharam as escolas? Os lockdowns mataram as artes? Um festival americano continua aberto. Que bem virá dessa tragédia? O dia que os problemas do primeiro mundo se tornaram reais. Procedimentos médicos adiados. Histórias da linha de frente. Dados sobre suicídios durante a lockdown revela a tragédia previsível. Perdi a fé na humanidade.
O custo psicológico do lockdown. Autoritarismo em Auckland. Loucura em Melbourne. Aí a parte de história, né? Que é a terceira parte. New York Times revive seu passado sombrio. Revolução Americana ocorreu em meio a uma pandemia. Como o capitalismo global fortaleceu a humanidade. A origem das ideias de lockdown, em 2006. Origem do fechamento forçado de escolas e separação humana obrigatória, em 2007. A aterrorizante pandemia do polo, de 1944 a 1952. Elvis era rei, era presidente. 1.600 norte-americanos morreram em uma pandemia. O destoque aconteceu no meio de uma pandemia. Aquele tempo em que Jesus ficou em quarentena. Nossos dias, 10 dias que abalaram o mundo. E o capítulo 4, a esperança. A América redescobre a empatia, pandemia e o caminho liberal. Capítulo 3. Haverá reações boas, né? A pandemia terá causado coisas boas na nossa cabeça, em termos de não queremos mais esse lockdown e queremos a partir de agora ter liberdade e não obedecer a uma restrição de novo como essa. Reação contra a mídia, reação contra os políticos, reação contra o ambientalismo, reação contra o distanciamento social, reação contra regulamentações, reação contra tudo digital, reação contra o antitrabalho, reação contra os especialistas, reação contra os acadêmicos, reação contra estilos de vida pouco saudáveis, reação contra os egoístas. Capítulo 4, macaco vê, macaco faz. E capítulo 5, precisamos de um movimento anti-lockdown com princípios. Então, o autor, ele fala aqui que de vários momentos, de várias pandemias que aconteceram, né, e como foi tratado isso. Né? Então, teve várias outras crises na saúde mundial e não, talvez até mais graves que a Covid, e não houve lockdown. Houve outra forma de cuidar e com resultados muito mais positivos, né? Sem prejudicar a saúde mental das pessoas. Então vale o questionamento. Esse livro faz questionamento. Você quer ter liberdade de poder escolher? Claro, cuidando na medida do possível, sabe? Fazendo todas as medidas profiláticas certas da época, e que tiver outra pandemia, que possa, né, ter as medidas certas profiláticas, mas sem ferir a liberdade, né? Lockdown, né? No início eu acredito que foi até viável, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia como fazer nada. Mas depois, o lockdown foi uma perigosa mentira de manipulação de mente, né? Então fica aí, né? Pensamento, né? Desse autor. Lockdown é liberdade? Ou liberdade ou lockdown? Que é o título do livro de Jeffrey Tucker, da editora LVM. Vale a pena ficar com esse pensamento na cabeça. Eu recomendo esse livro. De qualquer jeito, vale muito a pena adquirir o conhecimento e assim, entender como o Jeffrey Tucker pensou, né, fora de uma caixa, né, que todo mundo ficou.